Olá pessoal, vamos para a nossa aula 26, aceleração escalar. Aula muito importante tanto para a cinemática quanto para a dinâmica. Eu gostaria de iniciar essa aula falando que, na verdade, a aceleração é um conceito vetorial. Isso nós vamos ver mais adiante, tá? Ela precisa de módulo, direção e sentido, assim como a velocidade. Esse início aqui, nós simplesmente estamos tratando do módulo de uma das componentes. Nós vamos ver que existe a componente da aceleração chamada de centrípeta, que vai servir para fazer curva, tá? É uma componente vetorial da aceleração. E existe uma componente chamada tangencial. Essa componente chamada tangencial, ela servirá para mudar o módulo da velocidade. Pois bem, o que é a aceleração escalar? É aquela aceleração, tá? Nós só estamos preocupados aqui com o módulo, com o valor de qual aceleração, de qual componente? Da componente da parte, da componente tangencial. Tangencial de quem? Tangencial da aceleração, tá? Só com o módulo. Então não estamos, por enquanto ainda, preocupados com o vetor. Por isso que nós estamos na cinemática escalar, é assim chamada, ok? A aceleração, assim como a velocidade, tem duas modalidades. Ela tem a aceleração chamada aceleração média, e é também chamada aceleração instantânea, ok? Eu quero também salientar aí de início para vocês que o livro usa para o módulo da aceleração tangencial alfa. Nós usaremos A. A linguagem independe. O que importa é que tu entenda o que está acontecendo. Tá beleza? Olha só. O que é aceleração média? É definido como uma aceleração média o delta, a variação do módulo da velocidade no decorrer do tempo. É assim que é definido a aceleração média. Delta V por delta T, tá bom? Bom, o que é delta? Nós sabemos que é velocidade final menos inicial. Vamos colocar aqui no cantinho só para lembrar, ó. O que é delta V? Delta V será o valor da velocidade final menos inicial. O que é delta T? É T final menos T inicial. A primeira coisa que eu quero fazer é diferenciar. Aqui uma média das acelerações que o móvel teve, ok? E aqui instantânea será a aceleração naquele instante, bem parecido com velocidade. Então aqui eu faço uma média, porque o móvel ele pode ter tido várias acelerações durante o movimento. Aqui nós faremos a média, tá? Aí nós vamos ver que lá no MUV ele tem uma aceleração especial, porque a aceleração média sempre terá o mesmo valor. Aqui não, a aceleração ela pode variar e nós faremos uma média, tá certo? Com delta V por delta T. Bom, muito importante é nós analisarmos a unidade de aceleração. Essa unidade, cuida bem agora. Antes de discutir a unidade, se liga. A aceleração, eu já vi muita gente fazer isso. É velocidade por tempo? Sim ou não? Sim ou não? Não! Pelo amor de Deus, não faça isso. A aceleração não é velocidade por tempo. Tá? Vou te dar um exemplo. Quer ver? Eu vou colocar uma tabela aqui de velocidade em metros por segundo. E vou colocar aqui o tempo em segundos. Tá? E aí eu vou colocar aqui algumas velocidades para tu acompanhar, tá? Então eu vou colocar aqui tempo 0, 1, 2, 3, 4 segundos. Em 4 segundos, olha o que está acontecendo com a velocidade. Está aparecendo lá no velocímetro. Velocímetro é um instrumento que mede a velocidade, todo mundo sabe. Tem lá no carro um mostrador dizendo qual é a velocidade. Então, observem aqui, olha só, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. Aí eu pergunto a vocês,
Qual é a aceleração média, ou qual é a aceleração no instante 2 segundos? Olha o que alguns alunos memorizaram. Que a aceleração é v por t. Bom, no tempo 2, vai lá, pega lá. Qual é a velocidade? É 20. É 20. E o tempo, um instante, é 2. Aí 20 por 2 dá 10. É isso que é aceleração? Pegar a velocidade e dividir pelo tempo? Não. Não, não e não. Olha só, aceleração mede a variação. Variação é mudança. Eu te pergunto, olha aqui, 20, 20, 20, 20, 20. Está mudando a velocidade? Não, isso aí. Como tu respondeu comigo. Olha aqui, ó. Eu tenho um ΔV igual a 0. Não mudou. Então, pega aqui, ó. ΔV, V final menos V inicial. 20 menos 20 dá quanto? 0. Então não variou a velocidade. Se não variou a velocidade, quanto é que é a aceleração desse cara aqui? Desse cara aqui, 20, 20, 20. A aceleração média dele será 0. Não só a 0, mas a cada instante. Ó, muita gente confunde. Eu já falei isso lá no ΔS por ΔT, vou falar aqui de novo. O que é o instante 1 segundo? Tá aqui, é o momento 1 segundo. Agora, o que é o intervalo de tempo de 1 segundo? É totalmente diferente. O intervalo de 1 segundo, por exemplo, intervalo, eu tenho que dizer de onde começa e onde termina. Então, intervalo de 1 segundo, de 0 a 1. De 1 a 2 é um intervalo de 1 segundo. De 2 a 3, de 3 a 4. Agora, mesma coisa. Me dê um intervalo de 2 segundos. Ah, tá ali, ó. Qual é a velocidade no intervalo de 2 segundos? Não é isso, ó. É a velocidade no instante 2 segundos. Ou, se eu quiser, instante é uma coisa, 2 segundos. Se eu quiser um intervalo de 2 segundos, como é que eu faço? De 0 a 2, de 1 a 3. Então, intervalo, ΔT, é transcorrer o tempo. Aí eu pergunto, no transcorrer do tempo, quanto que varia a velocidade? Nada. Tá bom? Então, tira da tua cabeça, ó, não é V por T, é ΔV por ΔT. Belezinha? Continuando. Agora sim vamos à unidade. Agora sim vamos à unidade. Pessoal, qual é a unidade de variação de velocidade? Qualquer uma unidade de velocidade. Por exemplo, qual unidade nós usamos nos carros? Nós usamos o quilômetro por hora. Então a variação de velocidade pode ser medida em quilômetros por hora. Agora, qual é a unidade no Sistema Internacional de Velocidade? É o metro por segundo. Mas pode ser qualquer outra. Poderia ser centímetros por minuto? Poderia. Centímetro por minuto é uma unidade de velocidade, não será de variação também? Qualquer combinação. Milímetros por segundo, centímetros por hora, sei lá eu. Qualquer unidade de velocidade será também de variação. E unidade de tempo? Qual será a unidade de tempo? A unidade de tempo pode ser segundo, hora, minuto, dia, ano. Geralmente essas três aqui. Agora, se eu quiser a unidade no Sistema Internacional, observem, vocês vão ter que colocar unidade de aceleração no Sistema Internacional. Eu vou ter que botar a velocidade no Sistema Internacional, metro por segundo, e o tempo no Sistema Internacional também, metro por segundo. Certo? Vamos fazer o seguinte, olha só o que nós vamos fazer aqui. Olha o que nós vamos fazer. Eu vou apagar aqui então, só te chamando a atenção que a aceleração não é V por T. Então, é ΔV por ΔT. Tranquilo? Seguindo então aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa aqui na física, eu vou fazer isso muitas vezes durante o nosso curso de física aqui, tá? Eu vou colocar um colchete ao redor do ar. Isso significa que eu vou fazer uma análise dimensional. O que é análise dimensional? É uma análise da unidade de aceleração. Se no numerador tiver metro por segundo,
e no denominador tiver segundo, nota que o segundo está escondidinho aqui, ó, segundo sobre 1. Tá? Qual será a unidade de aceleração? Olha só, metro por segundo, está aqui, dividido. Eu vou passar, lembra aquela manhãzinha da matemática? Passo de baixo, né, a fração de baixo, invertida multiplicando. Olha só, metro vezes segundo dá metro. Segundo vezes segundo dará segundo ao quadrado. Eis a unidade da aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Tá? Vamos a um primeiro exemplo disso aqui. Tá? Eu vou colocar aqui uma tabela, tá? Uma tabela de velocidades em metro por segundo. Tá? Uma velocidade em metros por segundo. E vou colocar aqui o tempo transcorrendo em segundos. Tá? Para fechar aqui, metro por segundo ao quadrado, para tu entender o que é essa unidade de aceleração. Então eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, vamos mais um segundo, 5 segundos. Então, o intervalo de 0 a 5 segundos, a velocidade vai variar assim. Quer ver? Olha só o que nós vamos fazer. 0, 2, 4, 8, 12, 20. O que nós pretendemos agora? Calcular a aceleração média. Eu sempre vou ter que te informar qual é o intervalo de tempo que eu pretendo calcular minha aceleração média. Tá? Então, olha aqui. Primeiro intervalo de tempo que nós vamos calcular a nossa aceleração média. Vamos pegar de 0 a 2 segundos. Nota que eu peguei de 0 a 2. Eu não disse instante 2, não é instantânea. Eu quero pegar de 0 a 2. Então, de 0 a 2, primeiro ΔT, vamos calcular uma aceleração média. Eu tenho que pegar um ΔV e dividir por um ΔT. Então, o que eu vou fazer? ΔV, V final menos V inicial, sobre T final menos T inicial. Olhem só, V final, nesse intervalo que eu escolhi, de 0 a 2 segundos. Ok? Posso escolher o intervalo que eu quiser. Agora eu vou pegar aqui, qual é a velocidade final? 4 metros por segundo, menos. Inicial nesse intervalo escolhido. 0 sobre T final. 2 menos 0. Olha só, 4 metros por segundo. Por que eu botei metros por segundo em cima? Porque a unidade de ΔV é metro por segundo. Dividido por 2 segundos. Agora, 4 dividido por 2, eu teria uma aceleração de quanto? Eu teria uma aceleração média de 2 metros por segundo de variação de velocidade a cada segundo. Ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Mas o que será que significa que a aceleração média é 2 metros por segundo ao quadrado? O que significa isso? Significa, olha só, que a cada segundo, tá vendo? Ó, passou um segundo, transcorreu um segundo de 0 a 1. Em média, a velocidade, quanto que ela variou? Olha ali. 2 metros. Ela aumentou, ela variou 2 metros por segundo. Mais um segundo, ela variou mais 2 metros por segundo. Ok? Vamos pegar um outro intervalo de tempo. Olha aqui. Vamos pegar de 2 a 4 segundos. Então, um outro ΔT agora. Então, o primeiro deu 2 metros por segundo ao quadrado de variação de velocidade no tempo. Certo? Vamos lá. Cuida que eu vou te fazer pergunta aí. Fica atento. Aceleração média de 2 a 4 segundos. ΔV por ΔT. V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Vamos lá? Nesse intervalo que eu pedi, de 2 a 4 segundos. Olha a velocidade. Ela vai de 4 para 12. Então, a final, nesse pedaço, é 12. A inicial é 4 sobre ΔT.
O tempo final, ó, de 2 a 4. O tempo final é 4, o tempo inicial é 2. Então, 12 menos 4 dá 8. 4 menos 2 dá 2. 8 o quê? 2 o quê? Ah, interessante. 2 metros por segundo por segundo. Metro por segundo dá o quê? Dá, olha ali, 4 metros por segundo. Eu te pergunto, o que é 4 metros por segundo? O que é 4 metros por segundo? Velocidade? Não, não é velocidade. Como não? Não é velocidade? Não, é variação da velocidade. É o quanto que mudou a velocidade a cada delta t de 1 segundo. Vamos dar uma acompanhada nisso? Claro, isso aqui nós, resumidamente, nós chamamos de quê? 4 metros por segundo ao quadrado. Olha aí só, então. Acompanha comigo na tabela. No transcorrer de 1 segundo, de 2 para 3, em 1 segundo, não variou 4 unidades na velocidade? Olha lá, variou 4 metros por segundo no transcorrer de 1 segundo. Mais um segundo transcorrido, de 3 para 4, mais um segundo. Não variou mais 4 metros por segundo na velocidade? Por que variou? Porque ela foi de 8 para 4. Então notem aqui que nós tivemos aqui uma primeira aceleração média, que deu 2 metros por segundo ao quadrado. Só que aqui, ó, nesse outro pedaço, eu já tenho uma outra aceleração média, 4 metros por segundo ao quadrado. Eu tive então uma aceleração variável. No MUV tu vai ver que não. No MUV tu vai ver que sempre eu tenho a mesma aceleração. Tá? Então eu posso escolher um pedaço para calcular a aceleração média. Agora, vamos só para terminar aqui, um último exemplo. Aceleração média. Vamos em todo o pedaço, de 0 a 5 segundos. Em todo o intervalo de 0 a 5, ΔV por ΔT. Quanto que variou a velocidade? De 0 a 20. Variou 20 metros por segundo. Tá? Enquanto? Em 5 segundos. 5 segundos. Notem que essa aceleração vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Mas como é que pode, se antes deu uma aceleração de 2, depois deu 4, e o total deu 4? Ah, é porque eu não fiz aqui, mas nesse último pedacinho, vamos ver se tu entendeu. De cabeça. Quanto que variou em 1 segundo? De 4 para 5. Quanto de tempo variou de 4 para 5? 1 segundo. Quanto variou de 12 para 20? Quanto variou a velocidade? 8 metros por segundo a cada segundo. 8 metros por segundo ao quadrado. Então, viu que foi uma aceleração que está aumentando, ó. Mas a média dela deu 4 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Agora, pessoal, importantíssimo. Vamos pegar esse valor. 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração média. Olha a pergunta. Presta atenção. Raciocina agora. Com uma aceleração dessa, só te informei esse dado. 4 metros por segundo ao quadrado. Quantos metros anda o móvel a cada segundo? Quantos metros? Metros de distância ele anda a cada segundo. Hein? Tentador, né? Quantos metros ele anda a cada segundo? Quem está respondendo aí? 4 metros, pega aquele 4, põe ao quadrado a 16. O aluno inventa, né? Começa a fazer umas coisas doidas. Quanto será que ele anda de metro? Não sabe? Não sabe? Acertou. Como assim acertou? Acertou. Sabe por quê? Eu também não sei quantos metros ele anda. Ah, não sabe? Não sei. Por que eu não sei? Porque não dá para saber. Ah, não acredito, professor. Não acredito. Não dá para saber quantos metros ele anda? Não. Mas é que está escrito 4 metros ali. Não dá para saber quanto anda. Apenas com essa informação não dá para saber. Eu vou ter que ter outra. Vou ter durante quanto tempo, que velocidade iniciou, com que velocidade terminou. Isso é uma grande confusão. Olha aí, ó. Se tiver numa alternativa
4 metros por segundo ao quadrado, ou qualquer outra aceleração, e pergunta quanto anda, não sei, não dá para saber. Não dá para saber, mas o que ela me diz então essa grandeza? Ela me diz outra coisa. 4 metros por segundo ao quadrado é 4 metros por segundo a cada segundo. Ela não me diz o quanto anda, ela me diz quanto que varia a velocidade. 4 metros por segundo em média. Então, nota, ela não me diz quanto anda, ela me diz quanto varia a velocidade a cada segundo. Muito importante isso, a aceleração não me diz quantos metros o cara anda a cada segundo. Me diz quanto que varia a velocidade em média a cada segundo. E para nós terminarmos, eu quero colocar um exemplo aqui interessante. Tu tens aí no teu livro também o seguinte. Olha só, aceleração ΔV por ΔT, aceleração média, certo? Olhem só o que eu quero fazer. Olhem só o que eu quero fazer. Eu vou colocar aí para vocês uma aceleração. Vou botar uma tabela novamente, e nós vamos verificar esse exemplo. Eu vou pegar o meu carro, que ele está a 60 km por hora. E eu vou pisar no freio. Ao pisar no freio, o velocímetro, o que ele faz? Vai a zero. Então, tá aqui. E o tempo, eu verifico que o tempo passou em segundos. A velocidade estava em quilômetros por hora. Ó, no tempo zero. O que é tempo zero? Eu iniciei meu problema. Eu comecei agora meu problema. O carro estava a 60 km por hora. Um segundo depois, ele estava a 40. Tá vendo? Variou a velocidade. Mais um segundo, 2 segundos, 20. Mais um segundo, 0. Tá vendo que variou o valor da velocidade, o módulo da velocidade no decorrer do tempo? Então tem aceleração. Quanto será a aceleração desse móvel? Opa, vou ter que fazer um ΔV e dividir por um ΔT. V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Eu quero de todo o intervalo, ou seja, nos 3 segundos aí eu quero saber qual é a aceleração. Tá? Nos 3 segundos eu quero saber qual é a aceleração. Então o que eu vou fazer? Vou pegar com que velocidade eu terminei. A final, ó, V final. Que velocidade eu terminei? Eu terminei com 0, porque eu parei, né? Freiei até parar, né? Mas frear é ter aceleração? Sim, frear é ter aceleração. Então, terminei com 0, iniciei com 60. E aí o tempo final é 3, o tempo inicial é 0, foi de 0 a 3. Não, professor, tá errado. Tá errado. Por que tá errado, meu querido? Tá errado. Alguns já devem estar desesperados aí, né? Não pode? Não pode. Não é? Por que não pode? Já sei que estão respondendo aí. O professor está botando quilômetro por hora em cima e segundo embaixo. E eu ouvi o meu professor dizer uma vez que nunca pode misturar as unidades. Será que nunca pode? Então vamos ver aqui o resultado disso. Olha que interessante. 0 menos 60. Menos 60, o que é mesmo que a unidade que eu tinha em cima? Variação de velocidade? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora a cada 3 segundos. 60 dividido por 3, menos 60 dividido por 3, eu vou obter menos 20 quilômetros por hora por segundo. Será que existe isso? Poxa, meu professor sempre dizia que eu não podia me esquecer. Aí temos uma exceção. Aqui pode sim misturar as unidades. Aqui, excepcionalmente pode deixar 2 unidades de tempo. Sabe por quê? Porque, vou te perguntar de novo, fica esperto. O que é menos 20 km por hora? O que é menos 20 km por hora? Responde aí. Delta de velocidade. Se tu respondeu velocidade, está errado. Não é velocidade. É variação da velocidade. A velocidade varia menos 20 km por hora. Então, isso aqui é ΔV, ó. ΔV. Ela varia menos 20 km por hora a cada... O que é um segundo?
tempo? Não, não é instante de tempo. É intervalo de tempo, é ΔT, a cada ΔT de 1 segundo. Vamos observar aqui, vamos ver se a tabela fecha. Ao transcorrer né, passou 1 segundo, de 0 para 1 segundo, a velocidade diminuiu, olha ali quanto que ela diminuiu? De 20 para 40, 20 km por hora. Mais 1 segundo transcorrido, diminuiu 20 km por hora de novo. Mais 1 segundo transcorrido, 20 km por hora diminuído e chegamos a 0. Olha que interessante, eu posso usar então unidades misturadas aqui. Ó, eu poderia ser uma aceleração, quer ver? 5 centímetros por minuto segundo. O que significa isso? A velocidade varia 5 centímetros por minuto a cada segundo. Agora, o que vai acontecer quando eu botar quilômetro por hora por hora? Por exemplo, a aceleração é 20 quilômetros por hora. Vai dar 20 quilômetros por hora ao quadrado. Tá certo? Então essa aula aí eu quero que tu estude bastante isso aí, porque isso aí é muito importante. Tá beleza? Então até a próxima aula. Aquele abraço.